Graça e paz, queridos. Este é o Panorama Bíblico, a nossa aula de número 44, que vai abordar o penúltimo dos profetas menores, que é o profeta Zacarias. Mas antes de eu entrar no conteúdo, nesse pequeno panorama acerca do livro de Zacarias, eu quero encorajar você, se você ainda não fez isso, a curtir, não é verdade, o canal da Igreja Batista Videira de Araçatuba, ativar o sininho de notificação, porque ao fazer isso, cada publicação da igreja, cada vídeo que a igreja postar no YouTube vai chegar para você a notificação. Lembrando também que os esboços, tanto do Panorama Bíblico quanto das nossas mensagens dominicais, eles são postados lá no nosso canal no Telegram. É só você procurar lá, Igreja Batista Videira. Bem, vamos então ao livro. Zacarias, o nome do profeta significa o Senhor lembra. Zacarias é filho de Berequias e neto de Ido. E o autor Stanley Ellison, ele mistura os três nomes para trazer para nós a mensagem do livro de Zacarias. Por exemplo, Berequias, que é o nome do pai de Zacarias, significa o Senhor abençoa. E Ido significa tempo designado. Então, numa junção dos três nomes, Zacarias, Ido e Berequias, nós temos a mensagem do livro de Zacarias, que é: o Senhor não esquecerá suas promessas da aliança para abençoar Israel no tempo designado. Zacarias foi um sacerdote. Dentre os profetas menores, ele é o único que era sacerdote. Dentre os profetas maiores, nós encontramos Jeremias e Ezequiel. Zacarias ele retorna com seu pai no primeiro retorno do povo judeu da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Em Neemias 12, versículos 4 e 16, nós encontramos tanto o nome de Ido quanto o nome de Zacarias naquela lista dos que retornaram. Alguns acabam afirmando que é possível que o seu pai tenha falecido lá no cativeiro babilônico ainda antes do retorno, e por isso o nome de Berequias não acaba aparecendo aqui nessa lista de Neemias, capítulo de número 12. É possível que Zacarias seja aquele Zacarias que Jesus mencionou em Mateus 23, versículo de número 35. Vamos lá, deixa eu buscar aqui essa referência bíblica de Mateus 23, versículo de número 35. Diz assim o texto: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Então, algumas pessoas dizem que esse Zacarias aqui é o profeta Zacarias, e é muito provável que seja, haja vista que o nome do pai é o mesmo, não é verdade? Então vamos seguir aqui. O tema do livro de Zacarias é a necessidade de completar o templo e de preparar-se para a vinda do Messias. Nos primeiros capítulos do livro de Zacarias, a gente vê uma profecia semelhante à profecia de Ageu. Zacarias é contemporâneo de Ageu e profetizou, apresentou a sua mensagem 2 meses depois de Ageu ter apresentado a sua. E os dois trazem uma mensagem de ânimo e de exortação para que o povo se envolvesse novamente com a construção do templo. Depois que retornaram do cativeiro babilônico, eles começaram a reconstruir o templo e pararam, e durante 14 anos a obra ficou parada. E então Ageu e Zacarias, eles exortam, incentivam e profetizam para que o povo se levante e volte a construir o templo. Zacarias também vai profetizar para nós sobre a invasão grega na Palestina e sobre as duas vindas do Messias. Tanto a vinda que tem como obra o livramento dos pecados, quanto a vinda, que é a segunda, que tem como obra o livramento dos inimigos do povo hebreu. O objetivo, ou os objetivos do livro de Zacarias são insistir na conclusão da restauração imediata do templo, e o segundo objetivo é instruir a nação
quanto ao seu futuro nos tempos messiânicos. Esses são os dois objetivos aí do livro do profeta Zacarias. Então agora nós vamos passar para as contribuições singulares do livro desse profeta tão importante lá do Antigo Testamento. Eu acabei elencando 3 contribuições singulares, porque em uma delas nós temos muitas referências a respeito de Jesus Cristo. Haja vista que o livro de Zacarias é tão messiânico quanto o livro de Isaías e o livro dos Salmos. Há muitas profecias relacionadas a Cristo dentro do livro do profeta Zacarias. Esse livro é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, porque Zacarias mostra para nós como será o tempo final, o livramento final do povo hebreu, dos exércitos que virão contra Israel no final dos tempos, na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, por isso, esse livro é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Esse livro traz para nós o grande dia da batalha do Senhor. Lá no capítulo 14, no versículo de número 3 do livro do profeta Zacarias, nós encontramos o seguinte. Vamos lá. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Então Zacarias vai culminar a sua profecia falando dessa batalha em que o próprio Senhor Jesus se envolverá nela. Ele confrontará todas as nações reunidas contra Jerusalém. O versículo 2 do capítulo 14 de Zacarias nos diz o seguinte: porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então essa profecia, ela está relacionada à profecia do final dos tempos. Suas armas, as armas do Messias, não são reveladas, as armas que ele usará nessa batalha. Contudo, o efeito dessas armas nos é revelado. A gente encontra, por exemplo, no capítulo 14, no versículo 2, o seguinte, falando a respeito dos inimigos de Jerusalém: a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Isso traz para nós uma forte sugestão de algo nuclear acontecendo nesse dia e nesse momento. Terremotos são denunciados, ou melhor, são revelados, no livro do profeta Zacarias, que acontecerão terremotos, provocando mudanças topográficas na terra naquele tempo, preparando a terra para a era messiânica, na qual o Senhor será rei sobre toda a terra, como está declarado no capítulo de número 14, do versículo 5 até o versículo de número 10 do livro de Zacarias. Bem, cristologia no livro de Zacarias. Há muitas referências bíblicas sobre Jesus dentro do livro de Zacarias. Eu vou passar para você a referência e eu vou falar a respeito de como Cristo é mencionado em cada uma dessas referências. Vamos lá então. No capítulo 1, no versículo 8 e 11, o Senhor é o homem montado num cavalo vermelho. É o anjo do Senhor, o Cristo. No capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, ele é o Messias mandado pelo Senhor para habitar em Sião. No capítulo 3 e no versículo 8, é meu servo o renovo. É o Messias vindo em humildade e poder. No capítulo 6, versículos 12 e 13, é o homem cujo nome é renovo, como rei e sacerdote. No capítulo 9, nos versículos 9 e 10, diz assim: o teu rei, vindo em humildade. No capítulo 10, no versículo 3, o Senhor visita o seu rebanho como pastor. No capítulo 12, no versículo 10, tem uma referência que diz: olharão para mim a quem traspassaram. Obviamente é uma referência a Cristo, que foi traspassado pelos romanos na sua primeira vinda, mas porque os judeus o entregaram aos romanos. No capítulo 13, versículos 7 e 6, é dito: fui ferido na casa dos meus amigos. Mais uma referência a Cristo dentro do livro de Zacarias. Capítulo 14,
14, versículos 3 e 4 diz que os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras e o monte se fenderá ao meio. Esse é um dos terremotos e das mudanças topográficas que acontecerão, como dito aqui anteriormente para você. No capítulo 14, no versículo 5 é dito: virá o Senhor e todos os santos com ele. E no capítulo 14, versículo de número 9, diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. O livro do profeta Zacarias é um livro que traz muita esperança no futuro para o povo de Israel. Porque, embora esse povo, durante muitas vezes na história, seja um povo que ofendeu ao Senhor com os seus pecados, é um povo com quem o Senhor ainda tem aliança e é um povo com quem o Senhor ainda tratará no final dos tempos. Essa é a nossa crença. Eu iniciei o livro do profeta, falando a respeito do livro do profeta, dizendo que o nome dele é O Senhor Lembra, e que fique muito claro para nós e gravado dentro do nosso coração, que o Senhor se lembra de cada uma das suas promessas, que o Senhor é um Deus que se lembra de cada um de nossos feitos pelo reino de Deus e que Ele é um Deus que recompensará a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.